Glória a Deus, irmãos. Boa noite, a paz esteja com todos. Muito feliz nessa oportunidade novamente de compartilharmos da palavra de Deus. E é uma pressão muito grande aqui para a gente estar atrás dessas lentes aqui. Primeiro, por ser na obra de Deus. Eu já tive na frente de ministros do STF, do STJ, do TST. Já tive na frente de pessoas muito importantes também. Mas nada me deixa tão responsável, digamos assim, do que falar a palavra de Deus. Porque aqui é um compromisso muito grande. Primeiro com Deus, com as pessoas que aqui estão e com o meu pastor, né, que tem um crivo muito alto, né, que é o pastor Carlos. Tá? Então, para mim é uma grande honra, um grande prazer, uma grande felicidade poder compartilhar desse estudo que Deus me concedeu. Irmãos, vou falar sobre a parábola do filho pródigo. Vamos falar sobre ela numa visão aqui que Deus falou comigo no domingo da semana passada, não dessa agora, da semana passada, e o pastor até me chamou na segunda para trazer esse estudo na semana passada, mas eu tinha 5 aulas de doutorado na semana passada, não tinha como me preparar da forma correta, então vamos falar sobre isso hoje. Irmãos, vamos lá então no livro de Lucas, capítulo 15, Jesus então está falando sobre algumas parábolas, conversando com as pessoas ali, e uma das parábolas que ele traz é a do filho pródigo, né? Vou rapidamente aqui falar então lá no capítulo 15, obrigado Tito. Tocou meu coração. Obrigado meu queridão. Ele gosta. Você sabe como que é chamado o capítulo 15 de Lucas? Achados e perdidos. Achados e perdidos? Porque a dracma perdida. A dracma perdida. Isso, o filho perdido e a ovelha perdida. Começa com a ovelha, a dracma e... Exatamente, boa. Achados e perdidos. Vamos ler só o início aqui então, capítulo 15, versículo 11. Disse Jesus então, um certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles disse ao pai, pai, grave isso aqui, irmão, se você pode riscar na sua Bíblia, se você quer, né, fazer alguma anotação ali na sua Bíblia, eu iria sugerir para você gravar essa parte, dá-me, pai, dá-me, circula ali, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Aí vocês já conhecem a história, continua falando, aí eu vou chamar novamente lá para o versículo 17. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Aqui, novamente, eu sugiro, se você quiser, fazer um grifo aí, faze-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Vamos lá. Irmãos, então, o contexto que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje é exatamente esse. Os 2 momentos em que esse filho pródigo se encontra nas 2 situações e que, como Deus nos ensina através dessa parábola. Começamos com o momento do dá-me, lá em Lucas 15, 12. Aonde, o que a gente percebe ali? Num primeiro momento, aquele filho, o que é um filho, uma pessoa pródiga? A lei aqui no Brasil, lá no artigo 4 do Código Civil e 5, traz quem é capaz e quem é relativamente incapaz, quem é absolutamente incapaz. E o pródigo é aquela pessoa que não controla o seu patrimônio, que ela sai gastando do nada, ela não tem controle nenhum. Essa pessoa, pela lei, ela é considerada relativamente incapaz, como se fosse alguém entre 16 e 18 anos. Então, inclusive os negócios que ela fizer podem ser anulados. Ela passa por uma curatela, alguém vai cuidar dos bens dela, perfeito? Então esse é um pródigo. Mas aqui, veja, o filho chega para o pai, talvez cansado do ambiente, das situações que estava vivendo ali, querendo pensar em algo diferente, e ele esquece da pessoa que abençoa ele e pensa nas bênçãos, pensa naquilo que ele pode tirar de proveito. Ele chega para o pai e fala, olha, eu quero a minha parte na herança. Me dá a minha parte na herança. Essa é a palavra dele, me dá a minha parte na herança. Irmãos, eu até fui fazer uma pesquisa, você vai que naquela época era diferente, mas não.
hoje a herança, e assim como era lá antigamente, e vem do direito romano para o Brasil aqui, não existe herança de pessoa viva. Não existe. Não existe herança de pessoa viva. Ou seja, quando o filho chega para o pai e fala, pai, me dá a minha parte na herança, o pai vivo, o que ele está querendo naquele momento? Ele quer a morte do pai. Ele quer a morte do pai. Então, é tão grave isso que ele chega e fala, olha, eu não quero não quero você, não quero que você me proteja, não quero que você me abençoe aqui, pai, eu quero só o que é meu de direito. Mas ele não tinha direito nenhum, tá? Ele não tinha direito. Óbvio que naquela época, assim como é hoje, há o direito de herança, mas posteriormente a morte. E aí até eu fui fazer uma pesquisa e no livro de Deuteronômio até tem uma parte da lei que eu nem sabia, capítulo 21, versículos 15 ao 17, você pode olhar depois com calma em casa, mas no livro de Deuteronômio 21, 15 a 17, tem escrito ali como uma das leis que a herança, 2/3 dela fica para o filho primogênito e 1/3 para o outro filho, né? Então, nesse caso, o filho pródigo ali, em tese, pegou 1/3. Mas o que ele rompe ali é tão forte porque... então, ele deseja a morte do pai. Ele olha, eu quero minha parte na herança. O pai podia simplesmente falar, não, você não tem direito nenhum e vai embora. Você não tem direito nenhum. Mas talvez ali o pai quis testar ou quis mostrar, olha, se eu não der isso aqui para ele, ele não vai saber o que é a vida, né? E às vezes Deus faz isso com a gente, né? A gente pode perceber em que a gente quer tanto algo que não nos nós não somos merecedores, aquilo não é para nós ainda, mas a gente insiste em querer algo tanto, né? E pede, Deus me dá, e quando na verdade não é a hora, né? Então, a primeira lição que a gente aprende é exatamente isso. A gente quer muitas vezes os recursos, a gente quer algo, quer aquilo que é o dinheiro, que é a herança, mas não queremos a soberania, o conselho, a presença de Deus. Porque naquele momento o filho pródigo ele fala, me dá o que é meu que eu vou embora. É isso que ele fez. Ele quis algo, quis os bens, mas não queria a presença. Então que a gente possa, a primeira coisa aqui, o que está errado nisso aqui, a gente querer algo muito, mas não querer a presença de Deus, que é a primeira coisa que a gente aprende. Depois, obviamente que o filho pródigo, ele pega aqueles bens, aquela parte na herança, e vai e começa a gastar como um pródigo mesmo, né? Sem controle nenhum, sem qualquer organização, enfim, né? Ele pega aquilo que o pai coloca na mão dele. E fica aqui a orientação, obviamente, de que tudo que a gente tem nas nossas mãos é para um propósito. A gente tem que entender que quando Deus coloca algo nas nossas mãos, a gente tem que entender que aquilo é para um propósito. A gente já vai ver isso melhor daqui a pouco. Mas o filho não faz isso, ele pega simplesmente e começa a torrar, né, literalmente todo esse dinheiro. E aí o capítulo 15 ali de Lucas, nos trechos que a gente não leu, ele vai trazendo isso. O filho começa a torrar em festa e tudo mais, ao ponto de gastar tudo que ele tinha. Todo aquele 1/3 em tese que o pai deu para ele, da venda da fazenda ou da parte ali que lhe pertencia da fazenda, e ele torra tudo aquilo, né, acaba perdendo todo aquele dinheiro. O que acontece? Ele se vê em algum momento com muita fome e acaba desejando lá a lavagem, né, dos porcos. Então ele chega, ou seja, na casa do pai, como se fosse um príncipe, lá tudo bonito, a casa cheiroso, comendo do bom e do melhor. Ele sai da presença do pai e quando se vê ele está lá num chiqueiro de porcos, lá comendo a lavagem dos porcos. E aí ele chega no Lucas 15, 17, fala, olha, caindo porém em si. Ali ele começa a virar a chave e perceber o erro que ele havia cometido, né? Ou seja, o que a gente começa a entender aqui? Que o deserto, a escassez, faz a gente aprender as coisas na marra. Então, ele na abundância que ele estava na casa do pai dele, ele não tinha essa visão. E aí o pai, e aí Deus na nossa vida permite que a gente muitas vezes viva algumas escassezes,
para que a gente possa cair em si, como diz a Bíblia, né, no livro de Lucas capítulo 15, versículo 17, em que o filho fala, olha, eu caí, caindo porém em si, aí ele começa a perceber o que ele tinha feito. E ele desejou arduamente a querer voltar para a casa do pai. Ou seja, a quebra é essa mudança de mentalidade. Então, que oramos a Deus que isso não aconteça em nossas vidas, que a gente não precise passar por uma escassez tão grande. E aqui não é só escassez de dinheiro, né, irmãos? É escassez, muitas vezes, de paz, a escassez de amizades, de saúde, para que a gente possa cair na real e falar, não, peraí, eu preciso me cuidar mais, ou preciso pensar nisso de uma forma diferente. Então o deserto e a escassez, ela de fato tem esse propósito, que é pedagógico, é de nos fazer enxergar quem realmente nós somos sem a casa do Pai ou longe da casa do Pai. Bom, o terceiro momento dessa parábola acontece logo em seguida. Então ele entende que ele tinha feito algo errado, ele cai em si, aí ele cara, eu queria voltar, eu queria estar perto do meu pai e que ele pudesse me fazer como um dos seus trabalhadores. E aqui está a grande sacada, a mudança no pedido. No versículo 12, irmãos, que eu pedi para sublinhar, ele fala, me dá. O foco dele é o quê? É no ter, é no direito, é no ego. Me dá que eu quero que é meu, me dá. Porém, no versículo 19 que a gente leu, o verbo passa a ser faz-me, o verbo fazer. Ou seja, me faz o quê? Me faz o seu servo, me faz um dos seus trabalhadores. Ele chega para o pai e fala, olha pai, não me dá nada mais. Não me dá nada que tudo aquilo que você me deu eu joguei fora, eu não soube cuidar, mas agora eu não quero mais nada que você me dê. Eu quero simplesmente que você me faça um servo, que você me faça um trabalhador na sua casa. E é aqui que Deus nos mostra a diferença entre a gente ser só um pidão, a gente estar na casa de Deus só querendo me dá meu carro novo. Oh, Deus é o Deus que dá carro novo, que dá isso, que dá tudo aquilo, me dá um carro novo, me dá a casa, me dá isso, me dá. E aí a gente esquece do básico, que é, Deus, me faz o servo. Deus, eu quero estar aqui para trabalhar na tua obra. Faz de mim o que tu quiser. Porque lá no mundo eu comia lavagem. Lá no mundo eu estava perdido, lá não tinha mais nada. Mas aqui na tua casa eu sei que se você me fizer como um dos teus servos, eu sei que você vai me abençoar grandiosamente, porque eu sei como você cuida dos seus servos. É tremendo isso, irmão, porque aqui tá o grande segredo de tudo, que Jesus quer nos mostrar aqui. Eu me emocionei tanto quando eu fiz essa leitura e esse foco no domingo passado, exatamente nesse ponto, no foco não de ter, mas no foco de ser algo, de fato recebermos essa transformação, essa submissão a Deus. Ou seja, ele não quer mais o controle da vida, ele quer entregar tudo para o Pai, né? Que é o que a gente tem que fazer, entregar para Deus. E aí o que o pai responde para ele? A gente já conhece essa história de frente para trás e trás para frente. O pai fica maravilhado quando recebe o filho de volta, abraça, fica feliz, manda preparar o filé mignon lá, a melhor carne, né, da época, coloca o anel no dedo, as melhores vestes para mostrar para toda a sociedade, olha, eu estou vestindo aqui porque esse meu filho é uma pessoa de classe, é da minha família, eu vou honrar ele. E é isso que Deus faz com a gente. Óbvio, inicialmente, quando a gente lá no começo aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, obviamente, né? Então, se você talvez aí na sua casa está vendo esse vídeo, você nunca ouviu falar muito de Jesus e você não está fazendo muito sentido o que eu estou falando, é porque talvez Deus tenha falado para você no sentido de que você está no mundo hoje e tá difícil, as coisas não estão fluindo, talvez você já perdeu muitas coisas na sua vida, mas eu quero falar para você que existe um Deus que enviou seu único filho para nos salvar, para salvar você também, e ele está de portas abertas, ele está de braços abertos para te receber na casa dele.
Basta você aceitar Ele como o seu único e suficiente Salvador. E assim como o pai do filho pródigo fez nessa parábola, Jesus quer nos mostrar que Ele está de braços abertos para te receber. E quando o filho é recebido, é feito festa, alegria. Por quê? Porque a salvação se estabeleceu naquela casa novamente. E assim na nossa vida. Quando a gente deixa de lado o pedir, o quero, me dá isso porque aquilo, e se coloca de joelhos, se coloca à disposição do Pai, a bênção é maravilhosa. Amém, irmão? Está fazendo sentido para o teu coração? E aí, obviamente, a gente faz aqui uma conexão com Mateus 6,33. Mateus 6,33, o que é? Buscar em primeiro lugar o reino, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Aqui o filho pródigo mostra exatamente isso, né? Ele busca o reino, ele volta buscando o seu lar, buscando a sua casa, onde ele nunca deveria ter saído, né? E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então ele foca, eu quero só ser servo, pai, eu não quero nada, eu só quero servir na tua casa, eu quero ser um dos teus escravos aqui, dos teus trabalhadores, trazendo para os dias atuais. E aí o pai abençoa ele. Então é exatamente isso, se repete novamente, né? Mas tem mais, vamos voltar lá para o capítulo 15, no versículo 25, tem um outro cara que entra em cena aqui, que é o filho mais velho, então, que seria o primogênito, que seria então, pela lei da época, inclusive dono de 2/3 de todo o patrimônio do pai, se o pai viesse a morrer. Ele entra na história também, fala, olha, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse o pai, eis que te sirvo há tantos anos, o filho mais velho, né? Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Tava brabo ali com a situação, né? Pô, pai fazendo festa e tal, comemorando a volta do filho que tinha torrado 1/3 do patrimônio, né? Ele falou, eu tô aqui trabalhando, fazendo tudo, você nem um cabritinho você me dá para comemorar com os meus amigos, né? Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, né? Prostitutas, mataste o bezerro cevado. E aí o pai disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegarmos-nos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Claro, o contexto aqui, Jesus quer mostrar exatamente a importância, né, de uma alma. Antes ele traz a parábola das 90 e da ovelha perdida, né? Então aqui também ele quer mostrar isso, a festa, a alegria quando aquele que estava perdido voltou para casa. Mas no ponto que eu estava falando aqui, a gente aprende algo também com o filho mais velho aqui. Porque em tese, veja, o filho mais novo, que é o pródigo, ele volta para casa, não fala mais me dá, ele fala me faz como teu servo. Mas aí pode haver talvez uma contradição, o filho mais velho falando, olha, eu estou aqui trabalhando todo esse tempo, eu estou aqui fazendo de tudo, e você não me dá nada. Veja aqui, irmãos, o que a gente aprende? Talvez, pastor, aquelas pessoas que estão lá na igreja, que gostam de trabalhar bastante na casa de Deus, mas não pelo propósito de servir, pelo propósito de aparecer. E aí eles exigem de Deus algo por meritocracia. E Deus não funciona assim. Me dá que eu te dou. É isso que o filho velho o mais velho está mostrando. Olha, eu trabalho aqui para ti. Pô, você tinha que me dar alguma coisa. Eu sou diaconisa, eu sou diácono, pô, sou pastor, eu sou levita, eu sou não sei o quê. Então você tem que me abençoar, Deus. Olha, eu estou aqui. Me parece que Deus não quer esse tipo de trabalho. Tem que me valer fazer tantas coisas e não ganhar nada.
E outra coisa que a gente vê aqui era o propósito. Nem um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Ou seja, ele não fala um cabrito para comemorar com você, pai. E aqui a gente aprende qual é o propósito das bênçãos que Deus coloca na nossa vida. Tudo tem que ter um propósito. Ou seja, aquilo que Deus coloca nas nossas vidas, não é feio a gente pedir, até porque Jesus mesmo fala, pedir e será dado. Mas com o quê? Com um propósito. Então, tudo que formos pedirmos, podemos pedirmos, estamos com autoridade, estamos na casa do Pai, precisamos ter um propósito. Aqui o propósito do filho pródigo era gastar lá fora. Do filho mais velho era gastar com os amigos. Não era ter intimidade com o Pai. Né? Então, aqui esse ponto. Então, com isso, para o nosso fechamento, Diego, mas você está falando aqui, podemos pedir ou não podemos pedir algo para Deus? É óbvio que sim. Né? A própria palavra que eu falei agora há pouco de Jesus exatamente fala isso. Tá? Mas de que forma? E aí, para fechar o nosso estudo, eu trouxe aqui 3 ideias de como que a gente pode, então, pedir. Primeiro, pedir a partir de um relacionamento, não interesse escusos. Ou seja, o filho mais novo queria herança longe do pai. Quero um terço que eu quero sumir para o mundo. O mais velho queria o cabrito para festejar também longe do pai, lá com seus amigos. Ou seja, nenhum dos dois queria desfrutar das bênçãos com o pai. Certo? Então, o que a gente aprende aqui? Que tudo a gente tem que pedir para o nosso relacionamento, para honrar a Deus. Então, isso que eu estou pedindo, vai honrar a Deus? Vai honrar a Deus? Opa, então, primeiro filtro. Segundo, pedir com confiança, não com barganha. Pedir com fé. O filho mais velho, ele achava que Deus, no caso o pai ali, né, funcionava no sistema de meritocracia. Eu trabalho, portanto, eu mereço. Não funciona assim. Deus funciona com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pedir com confiança, com fé, não com barganha. Eu estou fazendo isso aqui, eu estou vindo hoje aqui na igreja, eu vou tocar o violão, eu vou servir a água, porque depois eu quero pedir para Deus uma coisinha que está engatilhada aqui. Não, Deus não funciona assim. Não funciona assim, tio. Não funciona assim. Ou seja, o que significa? Porque a gente está na graça. É imerecido. Então não adianta a gente dar algo em troca. Deus, eu vou trabalhar aqui e depois o Senhor me abençoa ali. Deus quer intimidade, né? Deus quer relacionamento, me faz algo, me faz ser teu servo. É isso que Deus espera. E terceiro, que esse pedido esteja alinhado, o mais importante, à vontade de Deus. E aqui Jesus traz um ensinamento sobre o tema. Mateus 26:39. Mateus 26:39, vale a pena a gente ler. Mateus 26:39. Texto muito lido por nós também. Jesus estava lá no Getsemane, e aí ele fala no 39, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Jesus fala, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Aqui é o pedido de Jesus. Jesus faz um pedido a Deus. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ponto e vírgula. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou em outras traduções, talvez vai trazer, faça de acordo com a tua vontade. O que a gente aprende aqui como terceiro pilar? O nosso pedido tem que estar alinhado à vontade de Deus. Ou seja, não é aquilo que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero, para aquilo que eu quero. Deus, eu acho que eu mereço tal coisa, eu quero tal coisa, isso vai mudar minha vida, vai abençoar o ministério, vai aumentar meus dízimos, minhas ofertas, isso, vou poder fazer tal coisa, vou ajudar na obra, ponto e vírgula. Todavia, seja feita de acordo com a tua vontade. Então a gente precisa nos render à vontade de Deus. Por quê? Para que seja evitado que a gente vá, talvez, se perder tanto ao ponto de comermos lavagem com os porcos, como aconteceu com o filho pródigo. Ou seja, a conclusão prática aqui que a gente tem.
O filho imaturo, que foi o filho pródigo, ele pediu, dá-me o que eu quero. O filho mais velho, que talvez fosse aquele religioso, ortodoxo, orgulhoso, né? Me dá porque eu mereço. Mas o que a gente pode aprender seria, Pai, supre a minha necessidade, mas acima de tudo, me faz aquilo que o Senhor quer. Faça a tua vontade, aquilo que o Senhor acha que é o melhor para a minha vida, em que eu não vou me perder, em que eu não vou me afastar da tua presença. Amém? Irmão, espero que essa palavra tenha tocado ao seu coração e que hoje possamos entender que tipo de filho nós queremos, estamos sendo. Aquele filho que só pede, que só quer, ou aquele filho que se coloca à disposição, né, do nosso Pai para fazer a vontade dele. Pai, faz de mim como um teu servo, como teu trabalhador. Amém? Que Deus possa tocar no teu coração, que Deus abençoe. Vamos orar a Deus nesse momento, pedir que Deus nos abençoe e que faça de nós ter esse coração puro. Pastor, ora por nós? Posso orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por essa palavra que o Senhor colocou aos nossos corações nessa noite. Aprendemos, Pai, através dessa história do filho pródigo, Senhor, que nós não temos que estar toda hora pedindo para que o Senhor só dê coisas, mas que sim, Pai, a gente possa se colocar na Tua presença, reconhecendo que não somos nada sem Ti, Pai, e que nós precisamos fazer com que o Senhor nos use na Tua presença, nos use, Pai, na Tua obra, Pai, que a partir de hoje nós possamos ser tocados pelo Teu Espírito Santo, para que tudo aquilo que pedirmos no Teu nome seja feito de acordo com a Tua vontade, meu Deus, que seja feito com um propósito para honrar o Senhor, Pai, tudo aquilo que fizermos seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós te pedimos, Pai, também, por todas as pessoas que estão aqui, por aquelas pessoas que estão assistindo nesse momento, Pai, e que talvez tenham lá uma dificuldade, algo acontecendo na sua vida, que o Senhor possa abençoá-las, Pai, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, agradecemos, amém, e graças a Deus. Glória a Deus.